Realmente, eu tinha esquecido de colocar para gravar. Tá bom? Deu? Se a senhora puder fazer a abertura do encontro contando essa história aí com a Mônica de Dom Helder, é bem interessante. Tá bom. Obrigada, Wilson. Então, isso foi num congresso que lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, eu era professora, eu era ainda muito nova, claro, tinha 20 e poucos anos naquela época. E nós estávamos nesse congresso de educadores e para fazer a abertura desse congresso foi convidado Dom Helder Câmara, que ele morava lá em Recife, né? E ele chegou e ele entrou. Quando o Dom Helder entrou, ele era muito expansivo, ele abria os braços, assim, foi entrando e abanando, e os professores, todos nós, batíamos palma, muita palma. Aí, quando ele chegou para começar a conversar, ele dizia, muito obrigado, mas enquanto eu estava entrando e vocês batendo palma, eu dizia aqui para o meu jumentinho, ele batendo assim no corpo dele, né? Eu dizia para o meu jumentinho, cuide, não fique orgulhoso, não é para você que eles estão batendo palma, é para aquele que você carrega, é Jesus dentro de você, a tua essência, a minha essência. Então, eu achei muito forte, é isso mesmo, nós carregamos nesse corpo a essência divina, e é por isso que hoje nós somos convidados, e aqui está a Mônica para nos ajudar, a termos esse cuidado do nosso corpo. Oi. Nosso corpo, gente, ele necessita de cuidados, né? Nós precisamos aprender como cuidá-lo para termos boa saúde. Então, quando aparece um incômodo em nosso corpo, nós precisamos procurar a raiz dessa doença. Mais de 90% das doenças tem sua raiz nas emoções. E que tipo de emoção eu alimentei para estar carregando, né, essa doença, ou essa falta de saúde? A tristeza, o apego, o medo, a ansiedade, a raiva, a frustração, a preocupação, a teimosia, ou mesmo a negação. Porque muitas vezes a gente fala assim, qual é o seu medo? Qual é a sua raiva? Qual é a sua tristeza? A pessoa já responde, não tenho, não me apego, não tenho medo, não tenho raiva, né? A negação também. Aquele que cuida de seu corpo é uma pessoa piedosa, né? Isso está em Provérbios, capítulo 11, versículo 17. Aí eu vou também agora contar uma história, curtinha, mas é de bom ensinamento. Tá ligada à história que a irmã Graciema acabou de fazer para nós, o Dom Helder Câmara. Ao terminar uma aula com seus discípulos, Hilley saiu da casa de estudos e dirigiu-se para a casa de banhos. Perguntaram a ele, mestre, para onde está indo? Estou indo cumprir um preceito religioso, respondeu. Numa casa de banhos? E que preceito seria esse? Reagiram. O mestre respondeu, se reis comuns contratam pessoas com exclusividade, incumbência de lavar e manter suas estátuas de mármore, maior ainda deve ser o cuidado para com o Rei dos Reis, tratando de nosso corpo que ele criou à sua imagem e semelhança. Então, aí a gente percebe essas duas histórias, né? A forma do cuidado que a gente precisa ter com este corpo, com o templo do Espírito Santo, o templo da divindade, né? E aí é bem interessante essas duas histórias que dá o mesmo contexto. Tanto a história de Dom Helder, que a irmã
pronunciou, e essa história também, né? Porque o que acontece? Aqui, esse mestre, né, o Euler, com os discípulos, ele foi para a casa de banhos cuidar dele, do corpo dele, né, com banhos e também com alguns exercícios, né, e para isso, eles interrogaram como é que pode, né, um preceito religioso levar um banho, e assim acontece nos dias de hoje, quando a gente vê as academias, né, as academias aí cheias de pessoas aí tentando fazer, manter a atividade física, né, para fazer a musculatura, para enrijecer os músculos, para fazer alongamento e tudo mais, né? E aí é isso que acontece. Cada um cuidando do seu corpo vai estar cuidando também da sua saúde. Tá bom? Aí nós temos as 6 dimensões do nosso corpo. E depois a gente vai estar contando também um pouquinho a respeito da atividade física, o tão bem que ela faz, né, que vai entrar também, eu acredito, nessas 6 dimensões que a gente vai estar falando, sobre a ansiedade, né, a depressão, e também para estar com o princípio de esquecimento, né, ainda não chegando aí no grau do Alzheimer, né? Então, as 6 dimensões do nosso corpo. A primeira dimensão é a espiritual. Nós iniciamos a primeira dimensão de manifestações doentias quando nós nos desalinhamos de nosso propósito de vida. Aí vem o questionamento. Para que eu vim a este mundo? E a gente fica com esse questionamento. Eu fiquei por um bom tempo fazendo esse questionamento. E hoje eu estou descobrindo para que eu vim a esse mundo. A segunda dimensão é supramental, é inconsciente. São os traumas, registro desde o útero materno, ou mesmo de nossos ancestrais. E aqui essa dimensão, esse supramental inconsciente, a gente fazendo a atividade física, a gente libera hormônios, né, para estar ativando os neuros inconscientes do nosso cérebro, para estar trazendo uma mente saudável, né? Na terceira dimensão, ainda é mental, são os bloqueios energéticos causados por crenças limitantes, pensamentos negativos e sentimentos inferiores. Hoje, na meditação lá na casa de manhã, eu falei muito a respeito dessa questão, né? Que a gente traz na nossa carga, nos nossos bloqueios energéticos, dos nossos antepassados, nossos pais, avós, bisavós, essas crenças limitantes. Não, você não pode isso, se você fizer isso, sempre com negativo, né? E esses são sentimentos que bloqueiam, fazem esses bloqueios energéticos na nossa mente, no nosso mental. E aí a gente precisa estar recuperando também, fazendo essa atividade física para estar fazendo esses desbloqueios. A quarta dimensão é a vital, é o energético ou imunológico, né? Ou seja, faz bem para a nossa vida. A atividade física faz bem para o nosso bem-estar, ajuda no todo o sistema imunológico, como físico, mental, né? E a sexta dimensão... Quinta dimensão, desculpa. Água. A quinta dimensão é a metabólica. O sistema digestório não funciona bem. Então, aí, a atividade física também vai ajudar todo nesse sistema, né? No sistema digestório. E a sexta dimensão é a física, a aguda, crônica e a degenerativa. Então, só a gente vendo ali as 6 dimensões que a gente poderia até resumir em 3, o espiritual, o mental e o físico. A parte espiritual é a mais profunda, é aquela que
é a primeira dimensão. Agora, uma doença, um sintoma, sempre começa lá no espiritual. Aí vem a gente, como se diz, de se desalinhando do propósito de vida. A gente achando que não vale nada. Para que eu vim a esse mundo? Eu sou um estorvo, ninguém me quis, não é? Então, essa é a parte mais forte. E se eu for olhar, essa parte, ela vai, como é que se diz? Pegar todas as outras dimensões. A segunda é a supramental, que está lá no inconsciente, e eu digo, ela é muito ligada até ao intestino grosso, lá no inconsciente. Então, são aqueles traumas bem profundos, bem profundos. Daqui uns dias, a Giovana vai mostrar para vocês essas dimensões através dessa bonequinha. Então, lá naquela bonequinha bem profunda que está essa dimensão supramental. Aí tem os traumas, os registros, desde o útero materno, os nossos ancestrais, e a gente sabe que da parte da concepção até os 6 anos de idade são os traumas, os registros mais fortes. A terceira dimensão é a mental, é aquilo que são os bloqueios energéticos causados por crenças limitantes. Eu não consigo mesmo. Eu tenho tanto medo. Eu não posso. São aqueles pensamentos negativos, sentimentos inferiores, mas estão na parte mental, eu digo ligada ao intestino delgado. Aqui, né? Que pega ainda já a parte física, mas pega já ligado ao intestino delgado. E ali vem a vitalidade. A vitalidade, com o passar da idade, e também a pessoa que não se cuida, que não faz o cuidado do corpo já de nova, quando chega no estresse grande, a parte vital da pessoa diminui muito. Aí o sistema imunológico abaixa, as vitaminas se vão, a vitamina D vai embora, a parte energética, a pessoa não tem mais energia para nada, então é a dimensão vital, de vida. E ali vem a quinta dimensão, que já pega o quê? Aí já pega a parte metabólica, aí ela não consegue mais digerir bem as coisas, tudo faz mal, aquilo que come não consegue digerir direito, então é o sistema digestório, desde o estômago e vai toda a parte do sistema digestório, que não funciona bem. E a sexta dimensão, que nem a Mônica falou, aí sim, aí vem o físico em si. E são 3 fases. A fase aguda é quando a pessoa sente dor. Quando a pessoa sente dor, é rápido de curar se a pessoa dá o jeito e ajuda o corpo a sair daquela crise. Mas a maioria das pessoas abafam essa fase aguda com medicamentos. E ali vai agravando, passando essa fase aguda para uma fase crônica, que é aquilo que eu falei esses dias na parte da iridologia. E de crônica, que vai tomando muito medicamento, daí aquele órgão mais afetado começa a se degenerar. Então, é a sexta dimensão, a parte aguda, crônica e degenerativa. Só falando um pouquinho da sexta dimensão, citando um exemplo assim de mim mesma, né? Eu tive quase o rompimento do tendão do braço no lado esquerdo. Então, eu fiz 4 infiltrações, 40 fisioterapia, ainda estava morando no interior de São Paulo, e aí o médico que estava me atendendo, ele era cirurgião, e ele falou para mim, olha,
A próxima vez que você vier aqui, eu não vou mais fazer infiltração no teu ombro. Você vai para a cirurgia. Então, foi onde eu busquei tanto a terapia alternativa, né? Busquei também o Pilates, me encontrei no Pilates, porque eu vou fazer esse movimento com o braço, meu braço esquerdo não ia para trás da forma que está indo. Eu ficava mais ou menos com ele aqui, nessa posição. O direito ia, mas o esquerdo não ia para trás. Então, é onde caiu, chegou a minha dor no físico, já estava na aguda e quase o crônica, mas eu consegui recuperar, dar a volta por cima e não precisei fazer a cirurgia. Então, como podemos cuidar do nosso corpo? Sabemos que todo sintoma físico é como um despertador. Vem nos acordar para olharmos para o nosso corpo, né? Tomar consciência é o primeiro despertar que vem nos acordar para a gente olhar, tomar consciência do nosso corpo, do nosso físico. O sintoma aparece como se fosse numa escada, onde o primeiro degrau podemos chamar de sintoma agudo. O segundo degrau, sintoma crônico. E o terceiro degrau, sintoma degenerativo. Que a irmã já explicou, deu uma explicativa, uma explanada boa, né? Então, onde algum órgão já está bem comprometido, que eu citei o exemplo do meu ombro, a cura só acontece quando descemos a escada. A gente volta lá no início. Então, um bom recurso é trabalhar o corpo com massagem, exercícios físicos, pilates, caminhadas, escaldapé, limpeza do físico e vesícula, a limpeza dos rins e a limpeza energética. Natação, trilha, cachoeira, tudo isso entra dentro de uma atividade física, né? Porque tem pessoas que falam assim, talvez eu não tenha um para estar pagando um pilates, eu não tenho recurso para estar indo fazer uma academia. Então, faça uma natação, que seja, faça uma trilha, faça uma caminhada, né? Um escaldapés, faz uma massagem nos pés, porque os pés a gente tem os pontos de acupuntura do nosso corpo, faz uma massagem. Então, esse é um bom recurso de começar a trabalhar com a massagem, exercício físico, né? A limpeza do físico e a vesícula. Do fígado, limpeza do fígado e também a vesícula, né? E também a limpeza dos rins, onde a gente guarda aí os nossos sentimentos de medo, né? Onde as águas precisam fluir na aceitação dos nossos sentimentos, da nossa vida. Aqui os exercícios tibetâneos, né? São 5 exercícios tibetâneos. Eu vou deixar aqui a irmã Graciema com todo o seu, porque eu aprendi com ela o exercício tibetano, então vou deixar que ela fale também, né? Partilhar com ela aqui esse momento também com vocês. Eu acredito que vocês já tenham visto ali no WhatsApp, no conteúdo, o Magno já colocou os exercícios tibetanos, eu fazendo, que é o primeiro... Primeiro eu vou contar um pouquinho a história. A história é o seguinte, lá nos Estados Unidos tinha um senhor muito idoso, cabelo branco, mas já muito arquejado. Aí ele falava com outro mais jovem, ele dizia, eu gostaria de descobrir essa tal da fonte da juventude. A fonte da juventude. Dizem que lá na Índia, lá no Oriente, o pessoal de lá sabe qual é a fonte da juventude. Ele era um militar. Aí, depois que ele se aposentou, tudo, ele inventou de ir e foi para o Tibete, foi lá para o Oriente, e lá ele viveu no mosteiro, foi no mosteiro, e aprendeu 5 exercícios lá no Tibete. Por isso que a gente diz exercício tibetano. O primeiro exercício... sim, deixa eu terminar a história ali.
Aí ele ficou vários anos por lá, 5, 6 anos, sei lá, e voltou para os Estados Unidos e procurou o amigo dele. Quando ele bateu na porta do amigo, e o amigo abriu a porta e viu aquele homem tão rejuvenescido, nunca ele imaginou que fosse aquele amigo. Aí ele disse, mas não é possível. Como? Você achou a fonte da juventude? Ele disse, sim, e eu vou ensinar para vocês. É muito simples, diz ele. São 5 exercícios que, se você praticar todos os dias, em pouco tempo você vai rejuvenescer. E ali ficaram. Existem 2 livros desses exercícios, mas vocês vão poder ver também no YouTube, tem muita, aliás, no celular, vocês podem encontrar, mas ali eu também gravei e vocês vão ver eu fazendo os exercícios tibetanos. Então, no primeiro é o sentido horário, a pessoa abre os braços e gira. Por quê? Porque nós temos as entradas de energia, chamados chakras ou vórtices. Essas entradas de energia, elas podem encolher na medida que meu corpo adoece. E na medida que eu vou girando, é como se fosse um funil, ele se abre de novo e muita energia cósmica e telúrica pode entrar novamente para o meu corpo, dando mais vitalidade ao meu corpo. O segundo, a pessoa deita, vai inspirando e levantando as pernas, o corpo, a cabeça e volta expirando. O terceiro é ajoelhado. O quarto, aí ajoelha e coloca as mãos nos rins, inspira e expira. O segundo a gente chama de banco, que a pessoa apoia as mãos no chão, levanta o corpo e volta novamente. E o quinto é a gangorra. Então, é muito simples esse exercício. E quem quiser, experimente, e você vai conhecer a fonte da juventude. Eu deixei de fazer um tempo e eu senti que meu corpo envelheceu. Eu vou tomar vergonha e, na frente de vocês, eu vou voltar. Vou me comprometer de novo. Obrigada. E vamos cobrar. Ok. Então. Vamos cobrar. O corpo humano na sala dos pés. Como eu falei do escaldapé, a massagem nos pés, aí está um pé esquerdo, né? Para estar fazendo a massagem nos pés, olha. Lá no dedão, bem na ponta do dedão, né? Tá o fígado. Opa! Aí. Tá o fígado. Depois, mais abaixo, tá... Aqui, pera, não vamos fazer toda a leitura, não, né? Então, aí vocês vão fazendo a massagem aí no pé e vocês vão percebendo aonde vocês apertarem, que precisa mais, tem a necessidade, tem um ponto no pé que está dolorido, aí vocês ativam mais esse ponto, porque aí no pé, ó, ele está todo o nosso organismo, tá? Para quem tem problemas aí na coluna, para estar fazendo essa massagem bem na voltinha do pé, né? Onde faz uma curvatura ali, tá bom? E tá fazendo a massagem no pé. Aí, quando fizer um escalda-pé. Se puder mostrar a imagem do pé, seria interessante, irmã, porque não mostrou. Não mostrou? Não. Essa não está aí, não está aí, não? Não apresentou, não. Durante a explanação, não foi apresentada, não. Tá bom. Deixa eu ver se, então, caiu fora o slide. Será que caiu fora? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou compartilhar de novo. Aqui. Tá? Mas vocês vão receber ali, viu? Irmã, vocês têm que clicar lá no Meet, né? Compartilhar a tela inteira. Aqui. Eu estou clicando.
Ah, tá bom, tá bom. Ele caiu fora, né? Vamos ver agora. Agora tá vindo. Aí vai lá para o seu PowerPoint que a gente vai ver sua tela. Ok. Teste se Apareceu? apareceu. Apareceu? Não. Ainda não. Tá apresentando, mas uma tela preta só. É, Isso mesmo. na tela, tá na tela. Então deve ser que não ficou bem, né, irmã? Tá bom, tá bom. Então, depois vocês vão receber isso aí, sim. Ok, agora eu gostaria de Quer ver fazer. Eu vou a gostar. aula que a Lúcia disse que é para me assistir, da massagem nos pés, com as fleirinhas? Então, irmã, para de apresentar aí, que aí fica melhor. Caselinha. Eu tô ensinando a fazer a massagem para melhorar a coluna nos pés. Quer Ok, ver? ok. Nós vamos agora fazer com vocês o salmo integrado. Quero fazer com vocês, ok? Hã? O salmo, Tá. um salmo chamado Salmo Integrado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu estou com ele aqui no. Está aqui. Vamos ver, eu vou apresentar novamente aqui. Não tá querendo Você, estragar. a senhora não cancelou a primeira vez, não. Não? Não, não é para cancelar, eu quero só tirá-lo aqui para baixo, para eu poder. É um desenho que eu tô vendo. Aqui, ó. Quer que eu Só para a apresente? apresentação, irmã. Para a apresentação e apresenta a tela que a senhora está querendo do Salmo compartilhado. Tá, Magno, então ponha você. Tá, mas para me colocar, você tem que parar a sua apresentação aí. Tá, eu parei. Não parou, não. Parei agora? Você tem que ir lá no Meet, irmã. Tem lá escrito lá parar a apresentação. Você vai clicar em cima de parar a apresentação. Ah, entendi. É porque parar a apresentação. Já E- parei. Ok, aí eu vou colocar aqui para você, então. Obrigado, obrigado, obrigado. Você tem ele aí, Magno? Pronto, tá aí. Ok. Gente, vamos fazer junto? Eu não tô dando conta de pôr no tela grande aqui, não sei o que eu apontei aqui. Está aparecendo? Nós vamos iniciar uma série de exercícios e hoje esses exercícios a gente chama de salmo integrado. Salmo, a gente já percebe que é uma forma de oração. Integrado porque vai integrando a nossa mente, o nosso espírito e o nosso corpo. Então é uma meditação ativa, aonde a gente vai fazendo o exercício e rezando ao mesmo tempo. A gente vai fazendo essa conexão com Deus, conosco e com a natureza. Vamos começar, para a gente preparar o nosso corpo, a nossa mente, podemos começar liberando o nosso corpo com esse exercício. Muito bem. Serão 18 exercícios baseados no Lian Kong. É muito interessante, muito simples, exercícios que a gente precisa conectar a respiração a cada exercício. Sempre nós vamos começar pelo lado esquerdo. A cabeça vai se movimentando o tempo todo. O primeiro exercício, eu inspiro, volto expirando até o centro. Vou para o lado direito, volto para o centro. Então, começando, primeiro exercício é enche-me de ti, Senhor.
Dá-me tua força, Senhor. Só a ti eu busco, Senhor. Meu Senhor e meu Deus. 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 Purifica-me toda inteira, Senhor. Purifica-me toda inteira, Senhor. Sob tuas asas eu me abrigo, Senhor. Essa mão agora vem acima da outra nas costas. Sob tuas asas eu me abrigo, Senhor. Sob tuas asas eu me abrigo, Senhor. Sob tuas asas eu me abrigo, Senhor. E unida a ti, nada me pode abalar. Unida a ti, nada me pode abalar. Afasta de mim todo o mal, Senhor, olhando lá para o cotovelo. Afasta de mim todo o mal, Senhor. Afasta de mim todo o mal, Senhor. Afasta de mim todo o mal, Senhor, para que livre eu possa viver. Que todos os povos te glorifiquem, Senhor. 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 Dá-me tua mão, Senhor. Dá-me tua mão, Senhor. Dá-me tua mão, Senhor. Dá-me tua mão, Senhor. Renovo minha aliança e me entrego toda a ti, Senhor. Renovo minha aliança
e me entrego toda a Ti, Senhor. Renovo minha aliança e me entrego toda a Ti, Senhor. De joelhos sadios eu quero viver. Para os dois lados, movimentando os joelhos. Em Ti eu vivo e me movo. 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 Tu me envolves pela frente, pelos lados, toda inteira, Senhor. Tu me envolves pela frente, pelos lados, toda inteira, Senhor. Tu me envolves pela frente, pelos lados, toda inteira, Senhor. Toda inteira, Senhor. E em Tua casa eu quero habitar. O Senhor é minha fortaleza. O Senhor é minha fortaleza. Na estrada de Jesus, eu quero caminhar. Na estrada de Jesus, eu quero caminhar. Amém. Ok, aí conseguiram fazer, quem acompanhou os exercícios? Conseguiu aí, Adelina, Linda, fizeram? A Amélia está levantando a mão aí. Olha, eu transpirei aqui com o salmo, hein? Foi muito bom. Fiz um pouco. Vocês têm aí alguma pergunta para a irmã Graciela responder? Não. Tem dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida, perguntar Dar um alguma testemunho. coisa, dar um testemunho? Como é que faz os exercícios? Como é que faz os exercícios aí? Vocês conseguiram? Ah, o Josefa quer falar. Josefa quer falar? Eu não consegui pegar nem no meu pé. Ó, E
A questão que me chamou a atenção foi a questão da negação. Porque, assim, agora que eu vim me reconhecer Tá com vendo? essa negação, porque eu negava até dor de dente. Aí eu não conseguia, eu não sentia dor de dente. Uhum. Dor, e não sentia dor de dente, nem nada, e meus dentes se estragavam. E foram outras, eu digo, agora eu estou pensando, será que eu tenho, hoje eu tenho diabetes? Eu digo, essa negação minha não foi uma coisa boa para mim mesmo, não. Porque eu não sentia dor, não sentia nada, mas a doença estava. Então não é cura negar, né? É pior. Pior. Camufla. Isso mesmo. Viu, Benedito, eu pensava, essa negação veio assim muito forte para mim, veio muito forte, porque eu passei por umas partes assim na vida, assim, que, olha, foi bem complicado. E as pessoas falavam para mim, você aguenta, você é forte. E eu me negava a chorar, a viver meus lutos, né? Então, essa negação aí é muito forte na gente. E em questão do medo, em questão da raiva, muito bom seu testemunho aí de partilhar para a gente essa questão aí da negação, né? É o Benedito que falou, né? Tem mais alguém? Quem está levantando a mãozinha aí? A Linda, bem-vinda, Linda. A Linda é do Rio, irmã. Ah. Liga seu microfone. Tá todo mundo desligado? Como é que é? Não. Oi, Nossa, oi. que grata surpresa, adorei, gostei de tudo. Que autoconhecimento, que coisa boa. Ah, tá bom. Acompanhei um pouco o exercício assim. Eu preferi olhar, ver, assistir. Foi muito bom, muito bom. Aham. Tá gravado. Tá bom, então. Muito obrigada. Tá gravado, tá, Linda? Depois, se você quiser acompanhar. Ah, sim, E sim. tem no YouTube também esse salmo integrado, a irmã Graciema. Tá a irmã Graciema 23? Não. Sim, eu eu abri aquele canal, Irmã Graciema 23, para a gente trabalhar a criança ferida da gente. Porque eu digo que hoje, uma coisa que eu tenho hoje é a minha criança de hoje que está ferida. Mas eu tirando uma, lá dentro eu tenho outra criança que está mais fundo. Aí vai tirando aquela, tem outra que está mais ferida ainda, mais novinha, mais pequenininha. Tirando essa, eu encontro outra criança ferida lá bem pequenininha, ó. Tirando essa, eu vou encontrar mais uma ferida lá, e parece que essa aqui é a última, né? Olha que pequenininha. Mas, ó, de repente, a gente olha para ela e diz assim, será que eu não tenho mais uma pequenininha aqui dentro? E tem mesmo. Está lá, que agora eu não consegui abrir. Mais uma pequenininha. Então, aquelas memórias onde trazem mais doenças hoje em dia para o nosso corpo, elas estão muito lá, ó, bem pequenininhas, lá dentro. Aí a gente precisa conhecer a nossa criança e dar colo para ela não ficar adoecendo. Sabe por quê? Quando nós éramos criança, papai e mamãe não tinham muito tempo para nós. E eles davam mais carinho e mais cuidado quando a gente ficava doente. E ali o inconsciente da gente diz assim, não, eu doente vou ter carinho, eu vou ter gente que me olhe, vou ter gente que me cuide. Então, nós temos que cuidar dessa criança para que a gente não fique inventando, criando tanta doença, porque sempre é o emocional que começa, o energético daí vem com tudo, ok? O Wilson levantou a mão. Ok, Mônica, gratidão aí pela apresentação, irmã Graciema, por trazer novamente, né, essa técnica do Salmo e com esses cuidados do corpo. Bacana essa sexta porta e as dimensões do nosso corpo, né, que tu apresentou ainda há pouco para nós, são fortes e todas elas devem trabalhar de forma alinhada para a gente ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde.
E contanto aí, irmã Graciema fechou o que eu ia falar, né? Que das dimensões, me parece que a terceira, que é a mental, com os bloqueios energéticos limitantes que fomos criados ao longo da vida, pelas nossas ancestralidades que passaram para nós, aquela questão, você não pode isso, você não pode aquilo, ficou inculcado na mente, no coração e na ação da gente. Hoje a gente sofre, né, com fibromialgia, a dor que muda uma vida, e sem dúvida nenhuma as emoções, as tristezas, os medos, a ansiedade, a raiva, a inquietação, a preocupação, a teimosia tem nos afetado todo dia diuturnamente. Tem muita gente com fibromialgia que está participando do Sete Portas, e é importante para nós essa participação, porque a gente está buscando uma qualidade de vida. Hoje mesmo eu estou num dia daquele que os gatilhos estão disparando de tudo quanto é lado. Você tem uma ideia, no primeiro movimento da cabeça, para a direita foi tranquilo. Quando eu fui fazer para a esquerda, só foi triscar, eu fiquei tonto. Eu parei, porque eu não aguentei. Você viu que eu parei aí no ar. Eu não aguentei. Então, tá, nós estamos daquele jeito. Tô que tô, como diz o Matuto, né? Tá, João. Obrigada. Marlene levantou a mão, quer falar? Sim, boa noite. Boa noite. Obrigada. Primeiro, gente, gratidão, né, pela apresentação. Gente, se eu não prestei atenção, perdão, mas hoje é o aniversário da irmã Graciema, vamos lembrar no final, parece que eu olhei assim em algum lugar, não sei. Bom, não, irmã, porque eu até cumprimentei. Olha... Então, amanhã é aniversário da minha irmã. Ok, pois eu até mandei uma mensagem para a senhora. É aniversário da minha irmã, Maria Terezinha. Eu sou Graciema Terezinha. Eu sou do 1º de setembro. O Nestor chegou agora também, né? Vamos registrar. Então, acompanhando aí o Will, olha, mas eu achei muito interessante essa questão, sabe? De onde é que eu vou receber o carinho na doença? Meu Deus, eu matei meu povo como avó, como mãe, qualquer doença, ia para o quarto, trazia para o meu quarto, para cuidar mais ainda, tirava do deles, olha só essa história. E o Wilson disse assim, não pode. Eu converso com os professores na escola, porque eles têm uma história assim, tem que fazer, e foi assim que nós fomos criados, não pode, primeiro, permitido tudo, até 1 ano, né, tudo, depois não pode, né? Vai subir, tu cai, não sei o que, não pode. Aí começa o adolescente, aí tem que chegar a tal hora, tem que ir, não sei o que tem. E tem um verbo pedagógico, gente, muito bom agora, chamado precisa. Eu preciso fazer isso. Ele é mais amigável, assim, a gente vai fazer as coisas com mais prazer. Então, era só para compartilhar. Isso aí. É isso aí. Eu trabalho muito na meditação. Quando eu começo, né, com algum grupo, alguma pessoa nova que chega até a mim, eu já começo a trabalhar para respirar. Eu posso, né? E tentar resgatar no inconsciente essas crenças limitantes que nos deixou travadas, né? Tem uma pessoa ali que está com... nome de Diego, como que é seu nome? É Vivian. O telefone... Vivian, isso. Tá. Fala. Pode falar. Porque achei muito interessante. Quando a gente é pequenininho, faz isso, faz aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Mas aí a hora que a gente se torna mãe ou pai, aí é diferente. Parece que o que nós vivemos quando criança, nós não queremos passar para nossos filhos. Aí vamos, não faz isso, não faz aquilo. É tudo diferente. Eu tenho dois rapazinhos, um de 2 e um de 5. O de 5 é mais doce, quando fica nervoso dá para conter mais. Agora o de 2 já é diferente. Já está entrando na adolescência, é sensível, é ciumento. Acho que isso ele puxou um tiquinho de mim, que eu tinha muito ciúme quando pequena, da minha mãe com as minhas irmãs, porque era 5 mulheres e eu era a mais nova. E ela tinha mais convivência com os mais velhos. Tanto que minha irmã mais velha era que levava os mais novos no médico, porque ela não podia sair de casa.
devido ao compromisso, ter peão na roça, e ela tem que cozinhar. Aí eu fui criada assim, então com os meus meninos eu procuro ensinar que não é tudo sim, sim, não é tudo não, não. Vamos mudar, como diz outro, mudar a cabecinha dos pequenos para ver se lá na frente melhora o jeito de pensar, que às vezes a cabeça é muito fechada, aí é só não, 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 não é assim não, tem que ter um meio termo, estou aprendendo ainda. Tá certo. Eu sempre digo para as pessoas que até os 6 anos de idade, a criança não tem a palavra não na mente dela. Então, eu vou dizer aquilo que o mestre lá na Índia dizia: nunca diga não para uma criança com menos de 6 anos, de 6 anos para baixo. Sempre diga o que você quer e não aquilo que você não quer. Entendeu? Por exemplo, eu não quero que ela atravesse a rua porque vem vindo carro. Aí, em vez de dizer assim, não atravessa a rua, ele vai atravessar. Porque tire a palavra não, fica atravesse a rua. Então, você tem que dizer assim, espera um pouquinho, fica aqui. Entende? Aquilo que você quer e não aquilo que você não quer. Outra coisa que eu estou lembrando das crianças, que o mestre dizia, é assim, olha, você não precisa chamar a atenção de uma criança. Distrai a criança com uma coisa que ela gosta, que imediatamente acaba aquela manha da criança, aquilo que a criança quer. Distraia ela com uma coisinha que a criança se distrai muito rápido, e aí a pessoa não fica gravando aquela memória da mãe braba, da mãe isso, da mãe aquilo. Não sei se serviu, mas eu acho que vai ajudar, né? Muito perfeito, perfeito. Marlene, Serviu sim. Gostaria? Não, quando falou, eu posso, eu contraí Covid naquela época bem difícil, do 2020. E fiquei num quarto, né, hospital de campanha, e com outras pessoas. Gente, todos os companheiros que ficaram lá foram para a eternidade, para a casa do pai. Uau. E eu, olhando ali, acompanhava, aí eu ficava. O médico disse assim, eu passava, ela estava com um terço, então ela estava conversando com o bispo, eu não dormia não, eu sentava, botava as pernas na cama e ficava. Minhas células, eu reconheço, eu aceito, eu agradeço, está tudo bem, meu pulmão está ótimo. Eu fiquei o tempo inteiro, minha gente. Graças a Deus, e oração de todo mundo, ó, estamos aqui. Parabéns. Parabéns. Obrigada. A Universidade de São Paulo, ela fez um estudo, né? E foi comprovado cientificamente que a atividade física com quem estava com Covid, a superação foi muito melhor. Quem praticou atividade física enquanto teve o vírus da COVID. Quer voltar a falar, Vivian? Sim, em relação a viver o luto. Quando eu tinha, assim, alguns anos atrás, eu perdi meu pai, ele teve um derrame, aí ele paralisou o lado direito do corpo. E era só eu, minha mãe e minha irmã. Ele era muito pesado, alto, forte, uns 90 quilos. Só para as filhas mulher ajudar. Os homens estavam trabalhando, não tinha como vir toda hora que precisava. E quando eu fui levantar ele da cama, porque quando dava a crise, ele descia da cama, depois ele queria voltar para a cama, e não dava conta sozinho. Eu levantei ele nisso, só estava eu e ele ficou nervoso, porque queria voltar para a cama. Aí eu subi na cama, peguei por baixo do braço dele, abracei ele e coloquei ele na cama. Nisso que eu abracei, eu já senti que minha coluna já deu um estralinho. Até hoje, ainda tenho essas dores na coluna muito, trava até as pernas. Mas aí foi muito doído em relação ao luto, porque nós perdemos
não falo perdemos, porque ele está muito melhor do que nós. Ele morreu no dia 20 de dezembro, aí com quase 7 dias do falecimento dele, meu primo, com 21 anos de idade, sofreu um acidente de moto. Infelizmente, Caiu, acho. É, eu penso homem, que filho isso. único. Aí ela ficou muito sentida, ela entrou em depressão. Eu vivendo isso e sofrendo do jeito que vendo o sofrimento delas, do meu pai não foi tanto, porque o meu pai ficou 3 meses na cama. E ser indo para hospitais, ser empurrado praticamente, porque tem lugares que não tem exames, que precisa fazer. Você vai num, vai no outro, vai no outro. Eu fiquei esses 3 meses praticamente sem dormir, sem comer direito, porque eu não conseguia comer, porque eu via o sofrimento de vários irmãos lá, filhos, mães, netos, parentes. Aquilo foi me angustiando. E como eu já, na minha adolescência, tive depressão e vigio todo dia, vou lutando todo dia, graças a Deus venci. Minha fé em Nossa Senhora Aparecida me ajudou muito, que eu sou muito devota, mas aí com a pandemia, meu cunhado, com 50 anos, pegou, infelizmente, e era sedentário, infelizmente não suportou, ele veio a falecer, deixou 3 filhos e uma neta, e a esposa, Tá minha bom. irmã. Foi muito sofrido. Obrigada, Vívia, por você compartilhar a sua história, né? Fazer essa limpeza de memória aqui junto com a gente. A questão de você colocar a depressão, a atividade física, gente, ela ajuda nos cuidados com Alzheimer, depressão, né? Ela ajuda também na ansiedade. Então, tem muitos pontos, assim, benéficos com a atividade física. Melhora o sono, o equilíbrio, além da condição física também, né? Ela melhora o humor, o entusiasmo pela vida. Tudo isso e muito mais coisas a gente consegue fazendo atividade física, tá bom? Tem mais alguém? Gostaria de partilhar? Caiu a conexão dela. Eu pergunto para o pessoal que tem essa fibromialgia aí, Sim. Wilson, quais as atividades físicas que vocês mais orientam para que essas pessoas possam superar? Porque quando o corpo está todo dolorido, é porque a mente está em depressão, que a mente está necessitando. E a atividade física, né? Então, qual é? Eu sou sardinha da lata para falar, eu vou deixar para as meninas que estão aí conosco falar, Cleudeni, Luciene, Luzinete está aí. Cleudeni, aproveita a oportunidade aí e traz para a irmã Graciema. Embora eu tenha uma dificuldade muito grande, eu acertei com o Benedito, eu esqueci de dizer à senhora, no encontro passado, que o Benedito faz CEBI com a gente aqui em Petrolina, viu? Uau! O Benedito faz CEBI com a gente, ele e Rosileide, a esposa dele. Então, eu estou com dificuldade muito grande, irmã, por conta do problema, eu estou com 3 hérnias na cervical, 3 na lombar, e a fibromialgia está em pico em mim. Eu acertei com o Benedito para a gente caminhar, a gente só foi uma vez e não deu certo mais por conta das dores no corpo. Mas a gente é teimoso, vai voltar na teimosia para caminhar. A caminhada ainda é uma das prescrições mais indicada pelos especialistas na área de terapia integrativa e também especialidade médica, e a hidroterapia. A fibromialgia tem gente que não se dá com o calor e tem gente que não se dá com o frio. Então, para quem se dá com o frio, a terapia na parte de hidroterapia é piscina com água fria. E quem com o calor, que é mais relaxante, na morna. Então, são essas atividades físicas, e quem não tem problema de hipertensão arterial, outra comorbidade no corpo, é fazer, as meninas vão dizer aí, essas coisas aí de zumba, esses negócios aí eu não fiz ainda não.
né? Hidroginástica. Vamos lá, Cleudeni, passa aí para a irmã e para nós. Wilson, na próxima, atravesse o São Francisco a nado, que melhora tudo. Tá bom. Eu respondo assim, essa questão da irmã, né, até assim, porque como são várias atividades físicas sugeridas aqui, então eu ainda digo assim, que tenta fazer aquilo que te faz bem, né? Aquilo que te faz bem é que você vai conseguir superar, tá bom? Cleudeni? Oi? Eu tô aprendendo e colocando em prática as práticas, não estou em casa, aí peguei um saco, mornei a água, botei num pano, aí estava quente, deixei esfriar, tá aqui. Esses dias eu estou em crise com bursite, tendinite e aí fibromialgia. Mas tem que fazer, Wilson, né? Eu fico brigando com o Wilson, irmã. Ele não faz nenhum tipo de atividade. Eu sei que o médico, assim, ele tem condições limitantes, mas dá para fazer alguma, né? Uma hidroterapia, uma hidroginástica, se não puder na água morna, faz na água fria, mas realmente se a gente não se move, a gente enferruja. Enferruja. E aí os neurônios não vai funcionar bem também, né? Acaba ficando no esquecimento. A Maria Luzinete, é isso? Você isso, né? Isso, abre o telefone. Fala com a gente. Boa noite, gente. A voz está um pouquinho, um pouco a garganta irritada, coisas, né, da gente, né, Wilson, companheiros. Engoliu Mas, assim, muito sapo, é? O que está atravessado aí, Maria? dá para ouvir direitinho? Sim. Em relação às questões da nossa condição de fibromialgico, a gente tenta muito todas as recomendações, né, que os nossos médicos, terapeutas, nossos amigos e amigas de fibra, nossos grupos que a gente, né, isso acompanha e que acompanham a gente, e agora vocês também. Mas, assim, cada um é um ser, né? Cada um tem suas limitações e cada um tem até, assim, um limite. No meu caso mesmo, eu acredito que a maioria, assim, de nós que fazemos parte da Fibrovasf, né, da Associação de Fibromialgia do Vale do São Francisco, nesses dias, pelo menos que está todo mundo atacado. Eu tenho 2 noites assim que, sabe? E a gente tem que tomar cuidado, né? Porque nós temos aquele tipo de medicação que a gente toma. Aí tem a questão também dos nutricionistas que acompanham. Tem a questão de outras pessoas também que a gente toma cuidado de não ficar, tome isso, toma aquilo outro, porque nem sempre o que me faz bem vai fazer bem para o outro colega, né? Então, na parte da educação física, eu mesma, eu consigo fazer a maioria das coisas andando mesmo. Na outra live que nós tivemos com vocês, né, que falava da questão da vitamina D e tal, eu mesma achei muito interessante, porque o Wilson até fez uma intervenção em relação à questão do sol aqui, para a gente, de Petrolina, de Juazeiro e região aqui, que é um sol 2, 3, 4, talvez, para cada um. Então, eu mesmo tenho melasma. Mas eu sou teimosa, eu vou no centro de Petrolina, eu trabalho em Sobradinho, na Bahia. Aí lá também é um sol para cada um. Aí somos de Juazeiro, Petrolina, Sobradinho. Aí no final do dia a gente está com 10 sóis assim na moleira, sabe? Com a cabeça latejando. E aí pronto, a gente tenta seguir as recomendações, inclusive o Pilates, né? Tem muita gente que faz e se dá bem.
A gente tem também gente que é acompanhado numa clínica aqui especializada nessas dores. Eu mesma sou uma das, mas tem dias que mesmo, né, com os professores de educação física, fisioterapia, os fisioterapeutas, todos que acompanham a gente, tem dias que a gente trava mesmo. Aí cada um tem o seu plano de exercício, né? Uhum. E a gente que trabalha fora, fica mais difícil, mas a gente tenta. E tentando cada vez mais e se livrando dessas várias medicações que, como a gente sabe, a senhora e vocês enfatizaram muito bem, o nosso fígado, ele termina que vai, né, começa a responder, e Bem aí lembrado. Bem mas, lembrado, assim, Maria. a gente fica, eu mesma, eu estou encantadíssima, assim, com essas lives. É uma pena que eu não participei das outras primeiras. Mas a minha contribuição é essa, nós somos bons meninos e meninas, né, Wilson? Nós somos resistentes, estamos aqui em oração, sabe, pedindo, cada um do seu jeito, cada um, e a gente segura na mão do outro, e Deus segura na nossa mão, e aí a gente vai. Tá certo. E sem contar que na área de saúde holística, a gente usa, irmã Gracema, uma série de chás, todos nós, e a gente sempre insiste muito nessa questão dos chás, do entendimento que a gente tem um pouquinho, que participamos no Recanto Madre Paulina e aprendemos com a senhora, com a natureza, a gente tem passado o conhecimento que a gente tem. Então tem ajudado muita gente e a gente não larga a mão de chá. Tem os danados dos químicos que a gente realmente tem que tomar por conta que a coisa já está crônica de tal maneira que a gente tem que dar um empurrãozinho também. Mas os chás, se brincar, eu acho que 99% do povo toma chás. Inclusive esse último aí agora que a senhora passou e a senhora falou no dos encontros, acho que foi do primeiro ou segundo, sobre a cúrcuma, né? E também a questão da pimenta. Tem algumas pessoas que não podem usar pimenta por causa do estômago, intestino, usa só a cúrcuma mesmo, chá de cúrcuma. Tem ajudado. Graças a Deus, é lento, porque a gente sabe que é lento, a prática integrativa e complementar em saúde, mas é curativa. E a gente está aqui por isso, para aprender cada dia mais. Obrigado. A limpeza do fígado, gente, ajuda muito nessa Também. questão, tá? Aí, se tem o costume, se tem o hábito de fazer a limpeza do fígado, faça aí por 4 meses, assim, seguidos, vocês vão ter um bom resultado também. Depois vai aumentando o espaço, né? E a experiência também que eu tenho, que a limpeza do fígado não precisa fazer aquela história. Se você de manhã toma uma água quente, e em seguida, lá de um pouco, você toma, vamos supor, 2 ou 3 colheres de óleo de coco e um copo de suco verde, gente, você vai ver no vaso o tanto de pedra, de coisa que vai boiar. Então, é uma limpeza do fígado bem mais suave e com a limpeza do intestino junto, e você vai ver como todo o corpo vai reconhecer, ok? Vamos fazer, vocês podem fazer a experiência e dizer para nós, trazer para nós essa experiência que vocês vão fazendo, porque nós aprendemos juntos, gente. Nós aqui, vocês em casa, a gente vai aprendendo junto. Que coisa boa, não é? Então... Nós já vamos aí avançando o nosso horário. Quem gostaria? Benedito já falou? Alguém que não falou gostaria de falar alguma coisa, partilhar alguma coisa? Mas quem ainda não falou que gostaria? A Linda. Eu, irmã. Linda? Não, é a... Vivian, né? Adelina. Adelina. A Vivian. Tá, Adelina. Então, a gente tem que perseverar. Nós não podemos deixar o encardido e a preguiça montar cavalo em nós.
entendeu? Sabe? Não é fácil, gente, mas temos que perseverar. Há 30 anos atrás, no mês de março, eu fiz a probiótica, então eu ainda faço banho alternado, banho diário, e era fita cassete naquela época ainda, né, irmã? Fita Com cassete. certeza. Então, e alimentação, a gente não tem que tomar cerveja, comer lá um peixinho. Eu agora estava comendo aqui, ó, berinjela, passei no ovo e não deu tempo deixou pronta, a hora que começou já estava pronta, mas não tinha como, eu estava morrendo de fome, acho que vocês viram comendo, depois que eu descoisei aqui, entendeu? Então, põe um queijinho aqui, ó, põe um queijinho, põe para assar e evitar comer pouco, como dizia o Padre Pio, da paróquia italiana, a paróquia aqui de Osasco, do Senhor do Bonfim, quando ele tinha 90 e poucos anos, qual o segredo dessa vitalidade? Ele morreu com 98. Aí falaram assim, sempre sair da mesa com um pouquinho de fome. Uhum. Ok. Então, e, gente, abençoem a nós e nós vamos abençoando uns os outros. Acho que não dá, né? Eu queria mostrar para vocês, eu não sei se tem como, para vocês verem. Cadê a câmera? Está aqui, né? Olha, aqui, ó, quando eu comecei a fazer o Pilates, eu não dava conta. Deixa aqui. Aqui que você está checando uma foto. Olha, eu não dava conta de levantar o meu corpo. Isso é uma ponte reversa, olha. Com 2 anos de Pilates. Opa! Olha lá, minha postura, meu corpo, como que mudou. Consegue ver aí? Não? Depois você consegue, né? Depois eu posso partilhar no grupo, tá bom? Posso partilhar no grupo. Então, vamos lá. Agradecida a todos vocês, pela partilha. Pode falar. Que Deus abençoe, uma boa noite, um bom descanso, um bom repouso, para um novo dia, um novo amanhecer. E até terça-feira, na graça de Deus. Aí, irmã, só uma coisinha. Dia 13 eu vou fazer missão lá em Santa Catarina. Do dia 13 ao dia 19. E eu, com 74, quase 75, eu peço oração para vocês, que eu consiga visitar as casas, visitar os doentes. Vamos mais de 34 pessoas. Que Deus abençoe. Eu conto com a oração de todos vocês. Sucesso para você. Boa noite, gente. Gratidão. Boa noite. Vai dar boa noite, gratidão, Adelina. gratidão. Tem minha idade, Adelina. Abençoada noite para todos. Fiquem com Deus. Obrigada, Gratidão, minha gente. Boa noite.